Graças a Deus. Queridos, eu quero convidar vocês para uma reflexão bíblica. Acabamos de ler Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11. E eu quero aqui respeitar na íntegra o contexto histórico e existencial. Porque Cristo, remetente da carta, antes de concluir, porque para concluir esta carta, ainda falta 2 versículos, versículo 12 e 13. É antes de concluir, o remetente, que é Cristo, o destinatário da carta é o anjo da igreja que está em Filadélfia. Por que Cristo está dizendo assim? Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por que o correspondente da carta, o correspondente, Cristo Jesus, está afirmando desse jeito? Precisamos observar aqui que o livro do Apocalipse, para muitas pessoas, é o livro do medo, do assombro, do fim do mundo. Mas para quem não sabe, fica sabendo, é muito importante salientar aqui, que tem muitas pessoas ainda não evangélicas, o Apocalipse, que é o livro da revelação, o último livro da Bíblia, é o livro mais atual da história. Ele fala do passado, presente e futuro. Coisas que tem visto, coisas que são e que hão de acontecer. Então nós precisamos entender melhor o Apocalipse. Não está falando de fim de mundo, de assombro, terror, porque é um livro de símbolos e figuras. Quem já percebeu isso? De guerras, mas as guerras sempre terminam em paz. Trovões e terremotos, mas logo desaparecem e são seguidos por liturgias e salmos. É um livro de recompensa aos fiéis, aos justos. Isto pode ser visto nas 7 cartas da igreja da Ásia Menor, nas vitórias dos justos em todos os seus conflitos e guerras. Portanto, meus amados e queridos irmãos, o Apocalipse é um livro de otimismo, eu gosto muito disso, porque em toda parte do livro, o eterno Deus, ele vence o inimigo, e o Cordeiro, que é Cristo Jesus, ele triunfa para todo sempre. O autor do livro é conhecido como apóstolo do amor. Apóstolo do amor. Eu estou falando do filho de Zebedeu, e atribuído a ele o Evangelho de João e as 3 epístolas universais. E João desfrutou de uma profunda comunhão, porque ele foi discipulado pelo próprio Cristo, e ele inclinou-se no peito do mestre somente uma vez. Ele teve o privilégio de ser discipulado pelo próprio Cristo, o escritor do Apocalipse. E diz a história sobre João, que ele passou por uma perseguição muito grande, uma afronta, pelo imperador chamado Domiciano, no ano 94 DC, depois de Cristo. Tentavam matar João em um tacho de azeite quente, fervente, e ele foi salvo pelo milagre de Cristo. João estava na ilha chamada Pátimos, e Pátimos era uma ilha montanhosa sem vida, era como se fosse uma prisão sem grade, uma ilha de difícil acesso. E alguém pode perguntar: pastor Marcos, por que João foi exilado para a ilha chamada Pátimos? Ora, ele mesmo disse que foi exilado para a ilha por causa da palavra e do testemunho de Cristo Jesus. Precisamos observar que o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Uma carta tem um remetente, o correspondente divino, que é Cristo, endereçada à igreja, ao anjo da igreja que está em Filadélfia. E Jesus, ele está supervalorizando os pastores da igreja da Ásia Menor. Cristo é o remetente da carta, o destinatário da carta é o pastor, o anjo da igreja que está em Filadélfia. Eu quero abrir um parênteses aqui para comentar com os irmãos e aplicar esta palavra. Em uma época que muitas pessoas ficam denigrindo a imagem de um pastor, que fica tocando no ungido de Deus, Cristo, ele vem na contramão e chama os pastores de anjo.
mensageiro, porta-voz de Deus, dispenseiros dos mistérios do Senhor. Toma cuidado, cuidado. Tem muitas pessoas tocando no ungido de Deus, e é bíblico. Ai daqueles que tocam nos ungidos do Senhor e maltrata um profeta de Deus. Cadê os ungidos aqui na ceia do Senhor? Cadê os profetas e profetisas aqui nesse lugar? Jesus está supervalorizando os pastores e está chamando os pastores de anjo. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia. O remetente é Jesus, o destinatário é o pastor da igreja. E o nome Filadélfia no grego significa amor fraternal, de amigos, de irmãos, até de parente ou família. A igreja de Filadélfia é o retrato, senhoras e senhores, como deve ser uma igreja do coração de Deus. Tudo que Cristo falou para esta igreja no passado, ela serve para os dias atuais, para esta última hora. E é interessante, para quem conhece a história, vai perceber que a igreja de Filadélfia era pequena. Não somente a igreja, mas a cidade também de Filadélfia era pequena comparada às demais igrejas. Mas em contrapartida, ela foi construída em um lugar estratégico, no eixo da comunicação, para causar grandes impactos. A igreja era pequena, mas ela tinha um grande Deus. Quem aqui está servindo o grande Deus? Quem crê que Deus é grande, é magnífico, é extraordinário? Pode ser que você seja pequeno, mas o Deus que você serve, Ele é grande. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Você crê na grandeza desse Deus? E diz a história que a igreja de Filadélfia, ela foi construída em uma elevada montanha que era uma fortaleza natural, no alto. Todo mundo que passava por aquela via contemplava a igreja do amor fraternal. O exército de César passava por ali e contemplava. Olha lá, a igreja do amor fraternal, Filadélfia. Mas como ela foi construída sobre uma elevada montanha, que era uma fortaleza natural, ela também era sujeita a vulcões e terremotos que frequentemente ocorriam ali. E diz a história, eu quero chamar a sua atenção, por favor. Diz a história que aconteceu um terremoto tão devastador que destruiu praticamente a cidade de Filadélfia e também a igreja. Imagina comigo a caótica cena, a tragédia. Os pais separados dos filhos, os filhos separados dos pais, cônjuges separados pela tragédia. A história ensina que na madrugada, na noite, muitas pessoas não pegavam no sono, tinha pesadelo. Alguns pegavam apenas os seus pertences pessoais e iam recomeçar suas vidas em qualquer outro lugar, deixando toda uma história para trás. Dobre a sua atenção, por favor. Foi nesse momento catastrófico, foi nesse momento do caos, do terremoto, que o correspondente divino, o remetente da carta, Jesus, antes de concluir a carta, ele disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Erga suas mãos para o terceiro andar. O que a igreja de Filadélfia tinha que precisava guardar no lugar seguro? O que nós temos que precisamos proteger, guardar? Aquilo que nós temos. E é interessante que a primeira parte do versículo está escrito assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho. Quem vem? Cristo Jesus. Ele está confirmando a sua extraordinária presença a qualquer momento. Vamos ouvir o soar da trombeta. E quem é de Deus vai ouvir a trombeta de Deus. Eu vou falar novamente: quem é de Deus vai ouvir a trombeta de Deus. Só quem vai ouvir, quem pode glorificar a presença do Cristo, Filho de Deus, Ele está entre nós.
Eis que venho sem demora. A pergunta que não quer calar: quem vem? O santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e quem fecha ninguém abrirá. Quem vem é santo. Ele nasceu santo, humanizou no ventre de Maria, santo. Ele trabalhou na carpintaria, santo. Ele ensinou para os doutores da lei, santo. Ele multiplicou pães e peixes, santo. Andou sobre as águas, santo. A mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes dele, ele continuou santo. Ele subiu a via dolorosa, santo. Ele foi crucificado, santo. Ele morreu, santo, e vai ressuscitar, santo. E vai buscar uma igreja santa. Cadê a igreja santa? Eu recebo a autoridade de Deus aqui no altar. Se tem santidade aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver quem vai subir no arrebatamento da igreja. Quem vem é o santo. E outra coisa, é verdadeiro. Cristo não é imitação. Cristo não é xerox. Cristo não é um eco. Cristo é uma voz. O homem não é confiável, mas Cristo é. O homem não é verdadeiro, não é, mas Cristo é verdadeiro. O homem mente, o homem trai, o homem é falso, o homem é corrupto, é mentiroso, mas Cristo não. Quem vem é o verdadeiro, e o verdadeiro está aqui. Quem crê que o verdadeiro está entre nós? Ele é extremamente confiável. Se você perdeu a confiança no homem, não perda a confiança em Cristo. Não perda a sua fé. O nosso foco não é o homem. O nosso foco não é o mortal. O nosso foco é Cristo Jesus. Alguém esses dias me abordou, me fez uma pergunta: Pastor Marcos, estamos caminhando para o fim dos tempos, ou por que não dizer, estamos no fim dos tempos, última hora, a Bíblia se cumprindo, mas eu perdi a esperança no nosso Brasil. Eu perdi a esperança. Mas eu falei para ele: moço, me observa, nos meus olhos, o futuro dessa nação não está nas mãos de um mortal, de um homem. O futuro desta nação está nas mãos do santo, verdadeiro, que tem a chave. E ele tem poder de inserir no reino e remover do reino. Quem crê que o verdadeiro, o soberano está aqui? Quem crê no poder soberano? Soberano. Deixa eu ver quem é batizado no Espírito Santo e no fogo. Arabam comandai que aí. Arabandou comandai assume de flui. O soberano está aqui, ele está com a chave. A chave está com ele, a chave está com ele. Eis que venho. Não é eis que vou. Eu vou falar novamente. É eis que venho, não é eis que vou. Por quê, pastor Marcos? Porque ele já está conosco através do Espírito Santo. E ele diz em Mateus capítulo 28, versículo de número 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E quando chegar a consumação do século, nós, a igreja, vamos estar com ele. Venho sem demora, rápido, já já. E o apóstolo Paulo, compreendendo essa verdade, ele focou o bem mais precioso que nós temos, que pessoas desperdiçam. O que é, pastor Marcos? O tempo. Tem pessoas desperdiçando o tempo, porque quem busca a Deus não perde tempo, ganha tempo. Quem deixa de congregar e vai trabalhar está perdendo tempo, não está ganhando tempo. Que abre mão das coisas que te impedem de servir a Deus está ganhando tempo. Quem aqui está ganhando tempo? Quem dedica na casa de Deus está ganhando tempo. Quem prega está ganhando tempo. Quem é pontual nos cultos está ganhando tempo. Quem lê a Bíblia está ganhando tempo. Quem vem para o ciclo de oração está ganhando tempo. Quem renuncia ao pecado está ganhando tempo. Quem está renunciando ao mundo ganhando tempo. Deixa eu ver quem está ganhando tempo aqui. Aí tem uns que desperdiçam o tempo com a murmuração. Tem uns que desperdiçam o tempo com tristeza. Então alegre o seu coração. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos capítulo 13, versículo 11. E isto digo, o que é, Paulo? Conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono,
porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Estamos vivendo a última hora, momentos finais. As suas decisões aqui hoje é que vai definir o seu futuro. Aí continuando, guarda o que tens. Não é o que você ganhou, é o que conquistou. Guarda o que tens. Jesus está dizendo assim: vocês conquistaram. Falando para a igreja de Filadélfia, vocês conquistaram com suor, com sangue e lágrimas. Nós temos a tendência, igreja, grava bem isso, quem me ouve diga amém. Nós temos a tendência de não valorizarmos o que nós já temos. Tem pessoas que só valoriza depois que perde. Aí depois que perde, sobe no monte, vai pegar resfriado e fazer campanha. Depois que perde, faz a campanha de Naamã, mergulha na mão, Naamã é curado. Depois que perde, dá volta em Jericó. Não, é 6 voltas, mais 7, 13 voltas. Aí é tanque de Betesda, derruba Golias. Parece que Golias nunca consegue arrancar a cabeça de Golias. Então valoriza antes de perder, porque tem muita gente fazendo barganha com Deus, fazendo campanha. Então valoriza antes de perder. Pastor Marcos, eu tenho a minha fé. Valoriza a sua fé. Pastor Marcos, eu tenho o meu bem precioso, a minha família. Ame a sua família, valoriza a sua família. Pastor Marcos, eu tenho o meu emprego. Valoriza o seu emprego. Pastor Marcos, eu tenho amigos. Valoriza o seu amigo. Pastor Marcos, eu tenho uma igreja abençoada, um pastor alegre, próspero, abençoado, feliz, uma pastora linda, maravilhosa, uma tenda, um povo simples, mas é um povo alegre. Valoriza, porque o tempo da tenda vai passar. Guarda o que tens. Quem vai valorizar o que já tem? Quem aqui está valorizando? Mas o que a igreja de Filadélfia tinha de tão precioso que precisava guardar? Entre muitas qualidades da igreja de Filadélfia, destacaremos algumas. Aí está escrito no capítulo 3, versículo 8, que me ouve e diga amém. Eu sei as tuas obras. Quando Jesus está falando para a igreja de Filadélfia, eu sei as tuas obras, não está falando de trabalho, labor. Porque quando é trabalho, Jesus especifica, Apocalipse 2:2, falou para a igreja de Éfeso que deixou o primeiro amor. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, o teu labor. Quando Cristo está falando, eu sei as tuas obras, pastor Eduardo está falando assim, olha, eu sou o espectador da minha igreja. Eu conheço a história e valorizo ela. A Assembleia de Deus é 112 anos no Brasil. Estou falando, 112 anos no Brasil, pregando o evangelho do reino, batizando muitas pessoas. A Assembleia de Deus está crescendo cada vez mais, e Jesus sendo glorificado. A Assembleia de Deus tem uma história, tem um histórico. Quantos anos? 112 anos de história. Aí tem tantas pessoas desinformadas que chegam para nós, quer nos ensinar a evangelizar e pregar o evangelho. 112 anos, e vai crescendo até o arrebatamento da igreja, semeando e colhendo até que Cristo volte. Quem crê nisso? Semeando e colhendo até que Cristo volte. Eu sei as tuas obras. Jesus está dizendo, eu sou o espectador da minha igreja. Eu conheço os verdadeiros, eu conheço os falsos, eu conheço quem é joio, eu conheço quem é trigo. Eu conheço a cantina da igreja, eu conheço a tesouraria da igreja, eu conheço quem é fiel, quem não é fiel. Eu conheço tudo e a todos. Ninguém consegue escapar dos olhos de Cristo. Quem crê no poder desta palavra? Aí ele continua dizendo, está escrito na palavra, observa bem com atenção. Eu sei as tuas obras e pus diante de ti uma porta. Fala-se comigo, somente uma. Não foi 2 portas nem 3, uma só. Ele disse, pus diante de ti uma porta, pastor Saulo, aberta. Mas observação aqui, ele não apontou a porta está aqui, igreja de Filadélfia. Não. Por que ele falou, pastor Renato, e não apontou a porta? Quem quer saber? Porque Cristo só falou que colocou uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia e não apontou, a porta está aqui. Por quê?
Porque as oportunidades em Cristo que nós temos são espirituais. Em meio às crises, Deus abre os celeiros espirituais. Deus colocou uma porta aberta diante de mim, diante de ti, de todos nós. Quem está visualizando essa porta aberta? Oportunidades. Quem já recebeu a porta aberta aqui hoje? Quem já recebeu esta porta aberta? Aí, continua dizendo, tendo pouca força. E quando Jesus está falando aqui, pastor Daniel, pouca força, não está falando de violência. Pouca força aqui está falando financeiramente. A igreja não tinha empresários para manter o orçamento da igreja mensal. Não tinha empresários, homens políticos de negócio da igreja de Filadélfia. Por causa do terremoto, da tragédia, a igreja era fraca financeiramente. Tendo pouca força, mas a igreja tinha dependência de Deus. Irmãos, vamos aprender na prática, viver na dependência de Deus. Vamos ter uma fé bíblica enraizada em Cristo Jesus. Tem dependência de Deus aqui? A igreja de Filadélfia não tinha dinheiro, mas continuava com a visão missionária. Tem pessoas por aí que não faz a obra porque a visão é materialista. Lá não tem renda, lá não tem gente, lá ninguém está me assistindo. Que amor é esse que você tem, rapaz? Deus pode te enviar para o deserto. Vai para o deserto, rapaz. Deus vai cuidar de você lá. Quando Deus envia, Ele garante, Ele responsabiliza. Deus colocou uma porta aberta aqui. Tendo pouca força, aí continua. Tendo pouca força, mesmo passando por crise financeira, guardaste a minha palavra. E o guardaste aqui é singular, dia após dia, guardaste a minha palavra. A igreja de Filadélfia não tinha dinheiro, não tinha valor monetário, não tinha poder aquisitivo, mas tinha o principal: obedecia a palavra. Cadê o povo que obedece a palavra? Cadê o povo obediente à palavra de Cristo Jesus? Aí ele continua dizendo: e não negaste o meu nome. A igreja tinha ousadia, tinha autoridade, testemunho de vida. A igreja era fiel à prova de fogo. Não negaste o meu nome. Aí tem recompensa, porque a igreja de Filadélfia existiam os falsos judeus que mentiam na igreja. Era uma igreja fiel, mas tinha inimigos internos e externos. Inimigo dentro e fora da igreja de Filadélfia. Ei, quem vai fazer justiça por nós é Cristo. Eu os farei, deixa comigo, igreja fiel. Eu os farei da sinagoga de Satanás. Os que dizem judeus, mas não são, mentem. Eu vou fazer que venham e adorem aos teus pés e saibam que eu te amo. Quem fará justiça por nós é Cristo. Aí ele continua dizendo: como guardaste a palavra da minha paciência, também guardarei na hora da tribulação, da tentação que há de vir sobre todo mundo para provar os que habitam na terra. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero fechar aqui, coroa. Quem quer receber a coroa? Deixa eu ver. Quem está preparado para receber a coroa? E vou fechar essa palavra, já se prepara para servir a ceia. A coroa é o seguinte, olha: poder, grau elevado, honra, dignidade. Deus tem honra para a sua vida. Aí eu vou fechar o versículo 12, correto? Versículo 12, posso fechar? Está escrito assim: aos vencedores. Tem vencedores aqui? Quem vencer? Tem vencedores aqui? É Cristo que está dizendo: eu farei coluna no templo do meu Deus. Uma pergunta básica: coluna serve para quê? Para construção? A coluna é sustentação, firmeza. Cristo está falando: vai ter firmeza no reino comigo, vai reinar comigo. Eu vou fazer de você coluna no templo do meu Deus. E no templo do meu Deus escreverei: jamais sairá de lá. E outra coisa: na cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém, que desce do céu, e eu vou receber um novo nome. Quem está preparado para receber o novo nome?
Quem aqui é coluna, quem aqui é firmeza. Aí termina assim, versículo 13. Faça assim com a sua mão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou falar novamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Grava bem isso na tábua do teu coração. O Espírito Santo é o interlocutor. Jesus disse assim para João: escreve. Por quê, Cristo? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Aleluia. Cristo disse para João: escreve. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui aplicando a palavra. Você crê? Coloca a mão no teu coração. O Espírito Santo é que está aplicando esta palavra. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É obra do Espírito Santo. E pode ser hoje uma noite da grande salvação. Quem recebe esta palavra? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só quem vai receber esta coroa de glória, glorificando o Deus de Israel. Os oficiais, rapidamente aqui. Os oficiais, rapidamente. Toda a igreja fica de pé comigo, rapidamente, por favor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. É você que tem que se examinar, não sou eu, não somos nós. É cada um de vocês que tem que examinar. Vamos apresentar aqui o pão e o vinho. Enquanto isso, a equipe de louvor vai estar louvando a Deus. Quando terminar de apresentar, vocês podem servir a todos, tá bom? Servir a todos. Deus, te apresentamos esse pão, que representa o teu corpo, que foi entregue por nós lá na cruz. Te apresentamos esse suco, que agora simbolicamente é o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Que todos que participaram da ceia hoje sejam fortificados, corroborados, fortalecidos pela fé. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pode servir a todos, servir a todos. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Encontraste alma que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem Pode participar. o mestre chama, vem Quem recebeu pode participar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Participem todos, participem. Poucos mais multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus descear. E os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, o peixe e pão, e Jesus que nos convida a cear. Vem cear.
Adora o Senhor. Momento de comunhão. Você que não é batizado ainda, se prepara para o batismo. Quem sabe na próxima ceia você vai cear daqui a 2 meses. Quem pode agradecer ao Senhor. Momento de reflexão introspectiva, de gratidão. O mês de julho, mês de férias, Deus te guardou, te protegeu. Você pode agradecer pela sua comunhão. Glória a Deus, Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia. Se faltar alguém, manifesta com a sua mão. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja toda a igreja adorando.